Beleza, galera? Bem-vindo ao seu espaço alternativo de estudo aqui do Loyola. Estamos no nosso curso de matemática básica, chegamos no módulo 11 e é um módulo muito importante porque a gente vai tratar de geometria. E especificamente vamos falar de semelhança de triângulos. Bom, primeiro eu trouxe aqui para vocês três triângulos para a gente poder entender a ideia de semelhança. A primeira coisa é a seguinte: a ideia menos formal, menos matemática sobre semelhança é que duas figuras são semelhantes quando elas têm a mesma forma. A ideia básica é que uma é a ampliação de outra. Legal. Então, vou dar um exemplo do nosso cotidiano. A gente tem aí brinquedos, carrinhos, que são réplicas de carros maiores. Por exemplo, uma Ferrari. Você tem uma Ferrari, a original, grandona lá, e a gente tem um brinquedo que é a réplica, é a miniatura que a gente chama, né? É a miniatura da Ferrari original. Matematicamente, como é que a gente garante que essa miniatura é de fato semelhante à original? Bom, duas figuras na matemática para serem semelhantes, elas precisam, o que determina a forma das figuras nada mais é do que os ângulos, né? Então precisa, obviamente, ela precisa ter o mesmo formato, os mesmos ângulos, e uma coisa muito importante tem que acontecer, que os elementos correspondentes, que aqui na matemática a gente chama de homólogo, precisam ser proporcionais. Calma, que eu vou explicar melhor. A roda da miniatura tem como correspondente o homólogo a roda da original. O retrovisor do lado do passageiro tem como homólogo na miniatura o retrovisor do passageiro na original, e assim sucessivamente, né? Então, se as figuras são semelhantes, uma é ampliação da outra e, obviamente, elas vão ter correspondências. Então, vamos entender como é que isso funciona aqui na matemática. Olha para cá, ó. A gente vai falar de semelhança de triângulos. Então, aqui no quadro, eu estou mostrando para vocês três triângulos, beleza? A primeira coisa que a gente vai ter que entender é que o que determina mesmo a medida de um lado de um triângulo é o ângulo oposto a esse lado. Observe, ó, eu estou formando um triângulo aqui com os meus pincéis, beleza? Então está faltando esse ladinho aqui, né? O que acontece com esse ladinho quando eu aumento o ângulo? O ladinho aumenta. Se eu diminuir o ângulo, o ladinho diminui. Então quer dizer que esse ângulo determina essa medida, né? Então olhando para cá, ó, no triângulo ABC, quem determina a medida desse lado Y é o ângulo alfa, que é o ângulo oposto. Ele determinou a medida de Y. Quem determina a medida de Z é o θ. Quem determina a medida de beta é o x. E isso vai acontecer nos outros triângulos também. Legal. Na rigorosidade da matemática, para que dois triângulos sejam considerados semelhantes, primeira condição, eles precisam ter todos os ângulos internos congruentes, todos eles iguais. E em segundo, os lados homólogos ou correspondentes devem formar uma proporção, ou seja, eles devem ser proporcionais, beleza? Então vamos ver como é que isso acontece aqui, vamos ver se isso de fato ocorre nesses triângulos. Uma boa notícia é que nos triângulos uma coisa leva na outra. Não tem jeito de você ter dois triângulos com ângulos iguais e lados que não são proporcionais. Da mesma forma que se você tiver dois triângulos com lados proporcionais, obrigatoriamente os ângulos serão os mesmos. Isso só acontece nos triângulos porque ele tem uma propriedade chamada rigidez. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos mexendo aqui para a gente ver se a gente consegue entender. A primeira coisa é condição. Os ângulos devem ser iguais. E aí existem os casos de semelhança de triângulos. Especificamente, nós só vamos falar de um, que é o caso ângulo-ângulo, né? Então, olha para cá. Eu tenho o triângulo ABC com os ângulos alfa, θ e beta. Eu tenho o triângulo DEF com os ângulos alfa, θ e beta. E tenho o triângulo HGI
com os ângulos beta, teta e alfa. Isso significa que já é o suficiente para garantir que esses triângulos são semelhantes. O primeiro caso, o caso mais importante de semelhança, chama ângulo-ângulo. Você não verifica três ângulos por uma razão óbvia, né? Porque olha só, se esse ângulo alfa, por exemplo, me disse 20 graus e esse ângulo teta 120, 20 mais 120 é 140. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Eu não tenho escolha para esse ângulo beta a não ser 40 graus. Então quer dizer que você não precisa verificar se os três ângulos do triângulo têm a mesma medida. Basta que eles tenham um par de ângulos congruentes, porque o terceiro, por consequência, também será igual. Legal. O que a gente precisa agora é saber como é que a gente monta a proporção, né? Como é que eu falo que os lados de cada um desses triângulos são proporcionais? A gente precisa encontrar os lados homólogos ou correspondentes. Como eu falei no início do vídeo, quem determina a medida do lado é o ângulo. Então vamos ver, olha só. Esse lado y, vou colocar aqui embaixo, y, terá como correspondente no triângulo DEF o lado B. Por que que isso ocorre? Porque y foi determinado pelo ângulo alfa. E B também foi determinado pelo ângulo alfa. Então, eu vou falar assim, ó, que y está para B, assim como, vamos continuar, x foi determinado por qual ângulo? Beta. Então, para eu saber quem que é o correspondente de x, ou o homólogo, eu tenho que ir lá procurar o ângulo beta, tá aqui. Quem determinou? O ângulo beta determinou qual lado? O lado de medida A. Então, y está para B, assim como x está para A. Por quê? Porque y é o correspondente de B, ou o homólogo, e x é o correspondente de A. Assim como o z, que foi determinado pelo ângulo θ, tem como correspondente o c. Bom, você aí de casa deve estar pensando assim, não precisava nada disso não, Xanxão. Dá para ver quem que é... O y é correspondente do B, o x é do A e o z é do C. Legal. Não precisava desse negócio de ângulo não, precisa. Por quê? Porque nesse caso específico, os triângulos estão exatamente na mesma posição. Mas eu fiz questão de mostrar para você um triângulo que não está na posição em que os outros se encontram. E se você não tiver em mente que essa correspondência é definida pelos ângulos, talvez você tenha dificuldades na hora de resolver problemas mais elaborados, beleza? Então tá bom. Essa proporção aqui ocorre quando eu digo que o triângulo ABC é semelhante, esse tio é o símbolo de semelhança, ao triângulo DEF. Beleza. Aí dessa semelhança nós encontramos essa proporção. É importante verificar que a proporção sempre será criada de 2 em 2 triângulos para facilitar a sua vida. Se você tentar criar uma proporção de 5, 10 triângulos, você vai embananar tudo. Então a dica é, faça ou construa a proporção sempre de 2 em 2 triângulos. Xanxão, eu não sei o que é proporção. Aqui no curso de matemática básica, nós temos um módulo só para falar de razão e proporção. Então, se você tem dúvida, corre lá um pouquinho que você vai entender a ideia de proporção com muita tranquilidade, beleza? Bom, então vamos mais agora, ó. Eu quero agora criar a proporção do triângulo DEF com o triângulo HIG, uma vez que eu verifiquei que eles são de fato semelhantes, porque eles têm pelo menos 2 pares de ângulos iguais, alfa, teta. Beleza, são semelhantes. Para verificar que são semelhantes, não precisa olhar os 3. Só precisa olhar um parzinho de ângulos, porque o terceiro, obviamente, terá a mesma medida. Então, olha só, vamos escrever aqui junto comigo. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. O triângulo DEF, ele é semelhante ao símbolo de semelhança. Ele é semelhante ao triângulo HGI. Beleza. E, portanto, eu gostaria de criar aqui a proporção que determina essa semelhança. Faz comigo aqui, ó. Vamos lá, vamos criar juntos. Bom, uma observação que eu não fiz no meu primeiro exemplo
é que a ordem com que você escreve os lados na proporção, no numerador e no denominador de cada fração, é muito importante. Vocês estão percebendo que no numerador ficam todos os lados do mesmo triângulo e no denominador ficam os lados de outro triângulo. Não dá para misturar, não. Os lados de um triângulo tem que ficar sempre no numerador, ou todos no numerador, e do outro triângulo todos no denominador, beleza? Agora, quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo, aí você decide, aí não tem problema, tá? Então vamos lá, eu vou do triângulo pititinho aqui para o grandão lá. Ou seja, eu vou colocar os lados do pititinho em cima e os lados do grandão embaixo, beleza? Então vamos lá. Então eu quero o seguinte, olha, eu quero saber quem é o correspondente do lado que mede A. Para eu saber quem que é o correspondente do lado que mede A, eu tenho que olhar para o ângulo oposto a ele. Quem é que está oposto a esse lado A? O ângulo beta. Aí eu vou procurar o ângulo beta. Quem está oposto ao beta? O W. Pronto, encontrei quem é o correspondente. O correspondente de A é o W. Perceberam? Muito fácil, né? Se eu quero encontrar as correspondências, eu tenho que olhar para o ângulo. É ele que define o lado. Então vamos lá. Assim como, aí eu vou para o B agora, ó. O B está oposto a alfa. Aí para eu encontrar o correspondente do B, o que eu tenho que fazer naquele triângulo? Procurar o ângulo alfa. Está aqui o ângulo alfa. Quem está oposto a alfa é Z. Então o correspondente de B é Z. Legal. Por último, eu tenho o lado C, e aí obviamente só quem sobrou ali foi o K, mas vamos continuar com a ideia, ó. O lado C está oposto a θ. Aí eu vou procurar θ. Quem está oposto a θ é o K. Beleza. E aí formamos a proporção. Então, se você entendeu o que são triângulos semelhantes, muito de boa, né? O que é? Eles têm ângulos iguais e lados correspondentes proporcionais. O que resolve mesmo os problemas, na maioria das vezes, em 99,99% dos casos, é a gente conseguir montar a proporção. Beleza? Se você quer entender um pouquinho mais, vem que eu vou te mostrar um exemplo. Uma questãozinha que já caiu em prova. Vamos ver? Bora lá. Coloca a questão na tela. Bora aparecendo. Puf, tá aí na sua tela. Vamos ler aí essa questão juntos aí para a gente poder tentar resolver. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Aí tem lá a letra A, a letra B, a letra C. Essa questãozinha aí, ó, foi uma questãozinha do Enem de 2019. Voltando aqui na tela, aí ó, apareci, tamo junto, e aí tá aí o desenho, né, que representa tal situação. Ó, a pessoa andou 3,2 metros e percebeu que a altura dela era 0,8. Aí ela tem que andar mais um tanto para cumprir a altura total da rampa, que é de 2,2 metros. E aí a gente tem que saber como é que a gente faz para calcular esse x. Uai, Xanxão, mas essa questão aí é uma questão de semelhança de triângulos? A resposta é sim, é uma questão de semelhança de triângulos. Perceba, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e você der o nome para os triângulos dessa figura, eu gostaria muito que você conseguisse enxergar dois triângulos. Vamos dar nome aqui, ó. Aqui é A, B, C, D, E. Então a gente tem aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo ADE. Esses triângulos são semelhantes? Sim, eles são semelhantes pelo caso que a gente acabou de falar aqui, que é o caso ângulo-ângulo. Olha, o triângulo ABC tem um ângulo alfa e de 90 graus. O triângulo ADE tem alfa e 90 graus. Portanto, esses triângulos, sim, são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu consigo criar uma proporção entre os lados homólogos ou correspondentes. Vamos tentar?
Olha só. Eu vou do triângulo pititinho para o grandão. O que quer dizer isso? Que eu vou colocar os lados do pititinho no numerador, nos numeradores, e os lados do grandão no denominador. Então vem aqui comigo, ó. E oposto ao ângulo alfa, no triângulo ABC, está 0,8. Então, 0,8 está para. Quem está oposto a alfa é 2,2. Assim como no triângulo pititinho, quem está oposto a 90 graus é 3,2. Está aqui, ó, 3,2. No triângulo grandão, quem está oposto a 90 graus é esse cara aqui, grandão, que é a hipotenusa, 3,2 mais x. Beleza, olha lá, ó. Consegui criar a proporção, né? 0,8 está para 2,2, assim como 3,2 está para 3,2 mais x. Agora a gente consegue usar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Só que antes eu vou te dar uma dica. Olha para cá, ó. Agora eu vou te dar a dica de como fazer continha. Toda vez que você tiver uma fração com números decimais, no numerador e no denominador, e esses números decimais tiverem exatamente a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, você pode arrancar a vírgula fora. Pode? Pode. E aí dá para simplificar essa conta, né? Porque aí vai ficar 8 sobre 22. E dá para simplificar. Nós vamos colocar, ó, 4 sobre 11. É igual a 3,2 sobre 3,2 mais x. Aí agora sim a gente multiplica cruzado. Então vai ficar assim, ó, 4 que multiplica 3,2 mais x é igual a 11 que multiplica 3,2. Bora fazer essas contas. Primeiro eu tenho que fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Vamos lá. 4 vezes 3,2. Vai dar 8 com 12 e uma casa. 12,8 mais 4x é igual a 11 vezes 3,2. Vai ficar 2 e 3, 2 e 3, somando aqui, ó, com uma casa, 35,2. Felicidade fraterna. Esse 12,8 que está somando, passa para lá subtraindo. Então, eu vou ter 4x é igual. Vamos fazer continha aqui. Então, 12,8 passou para lá, 35,2 menos 12,8, 22,4. Tranquilo. Esse 4 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Não vou ficar fazendo esse tanto de conta aqui na aula, porque senão você vai ficar enfarado em casa. Mas 22,4 dividido por 4 dá 5,6. E, portanto, a quantidade de metros que a pessoa ainda tem que andar para conseguir chegar no topo da rampa é exatamente 5,6 metros. Coloca aí a questão de novo na tela. Blue. Se a gente olhar aí, ó, a alternativa correta, portanto, é a letra D de dado. Beleza. Voltando, viu que é a letra D, questãozinha do Enem. Gostou de semelhança de triângulos? Então vem para o próximo vídeo, que a gente vai começar a falar do teorema mais importante da história da geometria, que é o Teorema de Pitágoras. Quer aprender um pouquinho mais? Quer ficar ágil para calcular os lados de um triângulo retângulo? Então assiste o próximo vídeo. Quem vos fala é professor Rafael Chanchão. Estou sempre contigo. Somos grandes amigos. Até o próximo vídeo e fui!